Portanto, eu gostaria de passar agora a palavra ao professor Fernando Scarpa, para que nos abrilhantasse com sua palestra. Muito obrigado a vocês. Senhores, boa tarde. É um privilégio, uma honra estar aqui. O Estado de Goiás, na verdade, nos traz muito mais coisas do que nós podemos trazer ao Estado de Goiás. O desenvolvimento, a condição econômica, a condição empresarial, as iniciativas tornam esse Estado e essas iniciativas, mesmo legislativas, algo absolutamente inovador, brilhante, como coisas sempre boas em relação ao direito agrário, o direito ambiental, vem aqui do Estado. Eu tenho ligação emocional com o Estado, tive o privilégio de conhecer o professor Paulo Toninho Borges, participar de alguns congressos. Uma pessoa agregadora, motivadora, criador de grandes especialistas e inserido numa área do desenvolvimento que Goiás, quer dizer, sempre teve, continuar tendo e seguramente terá no futuro. E essa iniciativa hoje, que é fruto de um trabalho já amadurecido, desenvolvido aqui, ela na verdade nos traz mais condição de aprofundar a nossa própria convicção pessoal do ponto de vista prático, realizado já, do que é meramente especulações que às vezes na academia nós primeiramente vamos a fazer e insistir. Quer dizer, o projeto, o anteprojeto significa já algo concreto, prático, definido, amadurecido, como qualquer outro instrumento legislativo pode e vai merecer reflexão ao longo do tempo, mas seguramente é um momento de uma iniciativa pioneira. Então eu só tenho a agradecer a todos a oportunidade da acolhida, de voltar aqui a Goiás, voltar aqui à federação e poder, na verdade, colocar alguns pontos sem qualquer espírito de estabelecer verdades ou conceitos definidos, mas pura e simplesmente dizer da minha interpretação a partir da colocação legislativa já feita, mas em linhas gerais. E a professora Flávia Ventini vai procurar talvez desmiuçar um pouco mais a legislação e a partir daí fazer uma análise mais analítica mesmo do que foi proposto. A minha ideia é separar, na verdade, a questão do direito ambiental e do direito agrário, no sentido de colocar algumas proposições e definindo-a e dividindo-a já nos tópicos que nós consideramos importantes e que foram, de uma forma ou de outra, contemplados já pelo anteprojeto. A primeira das formulações que eu já gostaria de dizer, de fazer, é que da iniciativa e da boa iniciativa de tratar do ponto de vista legislativo de uma matéria que está sendo, na verdade, objeto de muita controvérsia, muito posicionamento ideológico, muita ausência de uma compreensão que deveria ser mais agregadora pelos diversos personagens que atuam em relação ao direito ambiental, ao direito agrário e às relações sociais decorrentes. O que nós vemos na prática, e pelo menos é a experiência que nós temos tido em São Paulo, é a de situações estanques entre o posicionamento de defesa ambiental e o posicionamento de defesa da produção. Ou seja, existe um antagonismo pré-colocado que, na verdade, não se justifica de maneira nenhuma. E esse antagonismo pré-colocado, ele tem gerado oportunidades de algumas interpretações que destoam, talvez, do próprio espírito da lei vigente, o Código Florestal que já existe hoje. Ou seja, existe um espaço de lacuna legislativa que tem permitido uma série de imposições que são, às vezes, desarrazoadas e, às vezes, divergentes entre um e outro produtor, entre uma e outra situação, gerando o que é uma coisa péssima para o direito como um todo, que é a chamada insegurança jurídica. A pessoa vai fazer um investimento ou tomar algumas iniciativas
e ela não sabe se aquilo que ela está fazendo é certo e se será certo ao longo do tempo e se ele poderá, inclusive, ser penalizado de maneira retroativa, que para nós que operamos no direito é um verdadeiro absurdo, mas que em determinadas questões vinculadas ao direito ambiental tem se entendido, justamente por esse espírito de direito público que permeia essas relações, que isso eventualmente seria possível. Ora, então, o primeiro ponto é esse: não são matérias incompatíveis, são matérias, na nossa visão, absolutamente compatíveis. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, existe aí um tripé que é sempre colocado: o lado da produção econômico, o lado social e o lado ambiental. As coisas não se realizam com só um valor em relação aos outros. As três matérias têm que ser tratadas. E nós sabemos que no campo da agricultura, da pecuária, se o indivíduo não atua, não produz, não atinge índices mínimos de produção colocados por determinados órgãos, ele está sujeito a uma série de imposições. Portanto, pode ser tributado a maior do que deveria, pode sofrer imposição, inclusive de desapropriação. Então ele deve produzir. Por outro lado, os custos de produção ou o rendimento da produção, existe um estudo feito de 2007, 2008, 2009, do CPEA, órgão ligado à Universidade de São Paulo, indicando que, no mais das vezes, produção agrícola ou pecuária avançada tem tido nos últimos 3 anos rendimento inferior ao da caderneta de poupança. Ou seja, o procedimento em grandes áreas da agricultura e pecuária, o rendimento, a possibilidade de inversão e de realização de custos nessas áreas tem sido inferior a investimentos que não demandam absolutamente nada. São meramente situações de remuneração e de agregação de valor a dinheiro na caderneta de poupança que ninguém vai perder, ninguém tem custo, ninguém tem problema algum. Então, quando se pensa nessa compatibilização do social, do econômico e do ambiental, uma questão primeira é a de ver o custo disso tudo, de ver como que isso vai se fazer e como se vai fazer de maneira sustentável ao longo do tempo. Esse é um problema. E esse é um problema que essa incompatibilidade, essa impermeabilidade de discussão, de conversa, de relacionamento intelectual, prático das partes envolvidas, tem gerado aí situações absolutamente improdutivas. Isso não é matéria para ofender ninguém, não é matéria para gerar nenhum tipo de transtorno. Não se está discutindo questões que podem trazer para o mais íntimo das pessoas algum sentimento de vingança, de ódio ou de recriminação. Primeira coisa é entender a questão do custo, da possibilidade desse custo ser arcado ao longo do tempo, da possibilidade dele ser mantido, porque em última instância o que está havendo com o Código Florestal é uma transferência do interesse público para a gestão privada. Ou seja, quando se faz lá a imposição de reservas legais ou de áreas de preservação permanente e se coloca isso como ônus do proprietário de que cuide e preserve esses valores, isso na verdade não é para atender o proprietário exclusivamente, é para atender a sociedade como um todo, todos e cada um de nós. Isso tem um custo. Esse custo o Estado tem, nas primeiras proposições, transferido integralmente ao proprietário de terras, ao proprietário rural. Então essa é uma primeira questão. Como é que se coloca o regime de propriedade nessa espiral? Ele é viável? Poderia ser ou não? Nós tivemos oportunidade, a professora Flávia e eu, de estarmos com o deputado Aldo Rebelo na elaboração do Código Florestal brasileiro, e algumas questões para isso, por exemplo, foram colocadas, e que aí já um primeiro grau de sugestões que eventualmente poderia vir. Existe os tributos vinculados à propriedade rural. Esses tributos hoje estão definidos e colocados exclusivamente, são de maneira a estabelecer a mera posse ou a mera propriedade da área como suficiente ao pagamento do tributo, ou eventualmente a produção.
os impostos de circulação de mercadorias. Uma questão que se colocou já era essa: esse financiamento tem que ser feito integralmente pelo proprietário, ou se poderia imaginar maneiras de compensação ou de desoneração de tributos relativamente aos custos que necessariamente virão por conta das imposições novas do Código Florestal, seja federal, seja estadual. É uma matéria a se discutir, é uma matéria que não merece nenhum tipo de discussão. Poderia, eventualmente, a partir de uma análise de custo adequada, sabendo o que isso vai representar como imposição nova aos produtores, que houvesse pelo menos a possibilidade de se imaginar algum tipo de desoneração reversa, ou seja, do ponto de vista dessa tributação, não para que se ganhe dinheiro, não para que se realize algum tipo de valor, mas para que os custos de demarcação, de divisão física, de averbação no registro de imóveis, eventualmente, e de manutenção disso ao longo do tempo, pudessem, de alguma forma, serem desonerados para a titularidade do proprietário. Essa é uma primeira questão que se coloca, portanto, desse lado do vínculo da propriedade com o vínculo ambiental, sob esse regime, como eu disse, de um tripé. Social, sim, as relações entre proprietários e empregados têm que ser mantidas, preservadas, cuidadas, e isso, a função social se realiza por isso. Mas também pela preservação ambiental, atingindo níveis suficientes, que sejam aqueles buscados pela sociedade como um todo, mas também, e sem prescindir disso, de que essa manutenção privada seja sustentável ao longo do tempo, que ela possa se realizar conhecendo, antes de tudo, a remuneração que historicamente tem sido oferecida aos proprietários rurais, agricultores e pecuaristas, que é historicamente baixa em relação aos outros ramos da atividade humana, indústria e prestação de serviços, por exemplo. Segunda questão, zoneamento ambiental. O que o grupo de estudo aqui desenvolveu é algo que estava já previsto também, referido nas nossas observações ao Código Nacional. Qual seja, a de que o sistema de mapeamento das áreas do país ou do Estado não fossem delimitadas por critérios grosseiros, de identificação ampla, de colocar por vezes o país, como hoje ocorre, dividido em 3 grandes áreas, uma da Amazônia Legal, outra do Cerrado, outra do Remanescente, e cada uma dessas áreas sendo de tamanho maior do que muitos países pelo mundo afora. Ou seja, hoje existe mecanismo, adequação, possibilidade técnica de identificar claramente, num mapeamento preciso, o que as áreas podem ou não podem produzir, quais são as suas potencialidades, quais são as suas... O que eu quero dizer com isso? O que se coloca como cerrado, de maneira ampla, pode não ser pura e simplesmente cerrado. O que se coloca na Amazônia como Amazônia Legal e Floresta Amazônica, não é isso. Regiões do Acre, propensas já há muito tempo ao cultivo do café, ou do Amapá, ou de onde seja, são diferentes de outras áreas de produção e de dedicação, principalmente de florestal, de preservação ambiental, única e exclusivamente. A questão é essa. Esse zoneamento ambiental, quando se fala, por exemplo, do bioma cerrado, que já é um avanço da proposta legislativa, mas ela poderia eventualmente, através até de um próprio corpo legislativo, de regulamentos, de tudo isso, ser esmiuçada, ser identificada. Essas áreas poderiam merecer algum tipo de caracterização definida. Um Estado tão grande, com eventuais